Você que é professor ou estudante em cursos das profissões da saúde, certamente escuta falar bastante do currículo. Mas você já ouviu falar a respeito das doenças do currículo? Se você quiser saber mais desse tema, assista esse vídeo até o fim. Eu sou o professor Luiz Troncon, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e esse é o canal do Centro de Desenvolvimento Docente ao Ensino da nossa instituição. O que são as doenças do currículo? É o título de um artigo do Dr. Abrahamson, publicado no Journal of Medical Education, no longínquo ano de 1978. Um artigo muito interessante e, sob alguns aspectos, muito divertido. Essa revista Journal of Medical Education ela não existe mais, mas ele deu origem ao Academic Medicine, que é o órgão oficial da Associação Americana de Escolas Médicas, e que é uma revista muito prestigiosa. Duas palavras a respeito do Dr. Stephen Abrahams. Ele é um dos primeiros profissionais que pode ser considerado especialistas na área do conhecimento da educação médica. O Dr. Abrahams, ele não era médico, ele era um professor de ciências do ensino secundário e que, num certo momento da vida dele, ele decidiu se aprofundar na educação. Ele procurou uma universidade, fez o seu mestrado em educação, fez o seu doutorado, PhD em educação, e uma das suas primeiras posições profissionais foi professor assistente do Departamento de Educação na Universidade de Buffalo, no estado de Nova York. E quis o destino que lá ele conhecesse e passasse a trabalhar com o George Miller, que trabalhava na escola médica. E o George Miller, sem dúvida, é considerado um dos pais da educação, é muito conhecido, todo mundo que trabalha em avaliação conhece a pirâmide Miller, por exemplo. E depois de 10 anos de trabalho na Universidade de Buffalo, ele foi convidado a assumir a posição de diretor da divisão de pesquisa em educação médica da Universidade do Sul da Califórnia, na Escola Médica. E lá, de novo, quis o destino que ele conhecesse e passasse a trabalhar junto com o professor Howard Barrows, que também é um dos grandes da educação médica, né? É um dos criadores da estratégia de aprendizagem baseada no problema, é uma das primeiras pessoas a trabalhar e a publicar experiências com pacientes simulados, né? E, com isso, o Dr. Abrahamson se transformou num grande especialista em educação. E nesse artigo publicado em 78, quando ele tinha mais de 25 anos de experiência em educação médica, ele diz que, na posição de consultor em educação médica, em currículo, ele havia visitado nos últimos 20 anos mais da metade das escolas médicas do país. E nessas visitas, ele havia detectado vários problemas recorrentes que se repetiam como padrões em diferentes escolas. E considerando a analogia do currículo como uma espécie de ser vivo, quer dizer, o currículo precisa ser cuidado, o currículo ele se expressa, o currículo, frequentemente, ele precisa de mudanças, né? Ele decidiu, então, denominar esses padrões de problemas recorrentes como doenças do currículo. E assim ele escreveu nessa publicação 9 doenças: a currículo-esclerose, o carcinoma do currículo, a currículo-artrite, a disestesia curricular, a curriculite iatrogênica, a hipertrofia curricular, a curriculite idiopática e a curriculite intercorrente e a ossificação curricular. Vamos apresentar para vocês algumas dessas doenças, começando pela currículo-esclerose. O que é essa doença? É a dificuldade em se fazer qualquer mudança ou ajuste no currículo
uma vez que o conhecimento e as atividades formativas, elas estão compartimentalizadas em territórios, que são os setores da escola. E nas escolas mais tradicionais, são os departamentos que são razoavelmente estanques, né? E eventuais mudanças podem sim ser feitas, mas desde que elas atendam a interesses desses setores, né? De carga horária, de contratação de professores e assim por diante, e não da aprendizagem dos estudantes. A segunda doença, descrita pelo Dr. Abrahamson, é o carcinoma do currículo, que acontece quando você tem o crescimento descontrolado de uma parte do currículo. E isso, em geral, decorre do crescimento de um setor da escola em função de razões e circunstâncias específicas, né? Que pode ser, por exemplo, necessidade de maior investimento para atender a uma determinada necessidade epidemiológica, então há o crescimento da assistência de saúde, ou então a escola recebe investimentos para pesquisa, se diferencia muito nisso, e o setor que recebe investimento, ele cresce e isso se reflete no currículo. Então, fatores que não têm nada a ver com a vida acadêmica, mas esse setor ele pode crescer, pode receber investimento em função de favorecimento de governantes, né? E a representação do crescimento desse setor no currículo, que fica desproporcionada, ela gera, então, um desequilíbrio, né? Certas áreas têm uma carga horária enorme, têm um privilégio muito grande em termos de serem representadas no currículo em função, digamos, de razões, dessas razões que eu apresentei para vocês. A outra doença é a hipertrofia curricular, também chamada de currículo megalítico, né? Que tem a sua origem na explosão do conhecimento. Todo mundo sabe que o conhecimento, cada vez mais, ele cresce numa velocidade espantosa, né? E na hipertrofia curricular, cada área ou setor responsável por partes do currículo tende a incluir esses novos avanços do conhecimento sem sacrificar nada, né? Só acrescentando coisas, né? Isso acontece com a hipertrofia curricular, em geral, em currículos que são muito voltados para o conteúdo, né? E dessa maneira, com a explosão do conhecimento, o currículo fica congestionado, o tempo fica escasso, os professores ficam estressados, os estudantes sobrecarregados. É a hipertrofia curricular. A outra doença é a currículo-artrite, que acontece quando você tem um prejuízo à comunicação, uma articulação deficiente ou disfuncional entre áreas afins, né? O currículo, qualquer tipo de currículo, em geral, ele tem uma compartimentalização em unidades ou em módulos que precisam se articular, precisam se comunicar, tanto no plano horizontal, ao longo de um ano, ou como no plano vertical, ao longo de anos sucessivos, né? Bom, e o que acontece na currículo artística? Se criam barreiras, né, que impedem ou dificultam a comunicação ou a articulação entre esses setores. E num grau mais avançado, às vezes ocorre até ausência de comunicação ou mesmo hostilidade entre as áreas, né? E se comparar isso com uma articulação normal, né, a dificuldade de articulação, ela é bem conhecida na artrite, né, que foi uma analogia que foi usada pelo Dr. Abrahamson para denominar essa doença como currículo artrite. A outra doença, muito interessante, é desestesia curricular, que é uma sensação difusa na comunidade, dos estudantes, professores, de que o currículo não está bem e precisa ser mudado. Ou então, né, quando qualquer problema ou dificuldade que acontece com os estudantes ou com os professores, né, ela é interpretada como tendo origem no currículo. O currículo não está bem e precisa ser mudado, né? E essa doença, né, da desestesia curricular, ela é interessante e importante porque ela pode gerar duas outras doenças, a curriculite iatrogênica e a curriculite idiopática. A curriculite iatrogênica é quando
essas mudanças, elas não modificam a percepção de que alguma coisa com o currículo não está bem, em geral, geram outras mudanças que não modificam essa percepção. A outra doença, a curriculite idiopática, é quando essas mudanças repetidas, elas levam um agravamento das condições. Em vez de não modificar, elas pioram, né? E essa doença, a curriculite idiopática, né, onde as mudanças curriculares não atenuam a sensação de que alguma coisa está errada, mas a agravam, ela é melhor conhecida, né? Uma vez que a origem dos problemas ela não está propriamente no currículo, mas ela está nos métodos de ensino e aprendizagem, né? E o Dr. Abrahamson, ele transcreve uma conversa que ele ouviu numa dessas escolas, que eu apresento aqui para vocês, né? E que reflete essa dificuldade. Você sabe, o que os estudantes estão falando, o que os estudantes estão preocupados, é com a diferença entre o bom ensino e o mau ensino, e não entre o velho currículo e o novo. Ou seja, mudou o currículo e tudo continuou na mesma, ou melhor, piorou, porque o problema real, que eram as estratégias de ensino e aprendizagem, o bom ensino e o mau ensino, não foram considerados. A outra doença é a curriculite intercorrente, muito interessante também, né? É quando ocorre um reflexo no currículo de valorização excessiva de algumas fortalezas da escola. Vamos considerar aqui a escola e a sua repercussão no currículo. E nós temos dois exemplos clássicos da curriculite intercorrente, né? O primeiro é quando a escola ela se diferencia na assistência especializada à saúde, tem um hospital escola, hospital universitário muito diferenciado, muito desenvolvido, e aí o currículo passa a refletir essa fortaleza e ser um currículo que tende mais a formar super especialistas. A segunda é quando a escola tem como fortaleza a investigação científica, a pesquisa, né? E isso se reflete no currículo, né? Com uma tendência de formar cientistas. E o que acontece na curriculite intercorrente é que você tem uma diferença entre a autopercepção da escola e as necessidades da sociedade. E dessa forma, né, o currículo fica questionado e isso gera crises periódicas que configuram, então, a curriculite intercorrente. E a última das 9 doenças descritas pelo Dr. Abrahamson, né, é a ossificação curricular, que é uma resistência extrema em efetuar mudanças ou reformas no currículo. E essa resistência, ela se expressa por frases que são ouvidas frequentemente nessas escolas, né, e que o Dr. Abrahamson nos transcreve, como, por exemplo, para que mudar se tudo sempre funcionou bem, né? Ou então, nós sempre formamos bons médicos, por que mudar, né? Ou então, a maioria dos professores aqui se formaram nesse currículo, será que não serve mais? E com isso, né, você tem essa resistência de efetuar mudanças necessárias para vitalização ou revitalização do currículo, né? Bem, esse artigo, muito interessante, muito importante, eles nos traz algumas lições a serem aprendidas, né? A primeira é que as pessoas que estão envolvidas no planejamento e na estruturação do currículo, elas devem saber o que é um currículo, para que ele deve servir, como que ele deve ser construído. E, a esse respeito, nós publicamos recentemente um vídeo a respeito das diferentes concepções, o conceito de currículo e as suas diferentes concepções. A outra lição, né, é que se deve, sempre que possível, evitar que fatores ligados à instituição, à escola e aos seus diferentes setores, ou as circunstâncias que cercam esses setores, tenham uma influência excessiva ou indevida sobre o currículo. E a terceira, né, é da importância da escola dispor de sistemas robustos de avaliação do próprio currículo e dos estudantes, que deem informação que justifiquem e que embasam as eventuais mudanças e que permitam também que o resultado dessas mudanças no currículo sejam avaliadas. E se essas lições não forem aprendidas,
nós vamos ter a prevalência dessas doenças ou mesmo de outras doenças novas que estão para ser descritas. Era isso que eu tinha a apresentar hoje. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenham apreciado. Se sim, por favor, se manifestem. Fiquem também à vontade para postar os seus comentários no bate-papo e, principalmente, inscrevam-se no nosso canal do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino e terão, então, a oportunidade de tomar contato com conteúdos interessantes da área da educação nas profissões da saúde. Muito obrigado.